Oi, meus amores. Agora, atividades de história, tá bom? Vamos dar continuidade na página 82, tá? Mãos à obra. Leia as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro ou F para falso, né? Os primeiros povos primitivos eram sedentários? Falso, né? Porque eles eram nômades, eles não tinham moradia fixa, eles ficavam mudando, né, constantemente, o tempo todo, conforme ia acabando a caça por perto e a coleta de alimentos, a coleta de frutas, eles procuravam outro lugar para poder ficar mais perto, né, do alimento. Por não produzir o próprio alimento, os primeiros seres humanos eram coletores? Sim. Eles coletavam o que tinha na natureza para eles se alimentarem. Além da coleta, a caça era uma forma de conseguir alimentos? Sim, verdade. Eles também caçavam. Com as grandes transformações na história, os pesquisadores classificaram os povos primitivos em dois grupos. Explique cada um deles. Caçadores e coletores, né? Então, os primeiros grupos humanos eram, né, caçadores e coletores. Né? Por isso eram nômades, viviam em constante mudança, né, de moradia, pois tinham que migrar para buscar alimento. Então, conforme ia acabando o alimento ali onde eles estavam, eles migravam para outra área, né, para poder conseguir mais alimentos. Agricultores e pastores, né? Com a descoberta da agricultura, tornaram-se agricultores e pastores, né, passando a cultivar alimentos e a criar animais, pois se fixaram, né, em um lugar por meio do processo de sedentarização. Então, eles passaram, né, a ter um lugar fixo e nesse lugar eles construíram suas casas para morar, ocas, né, e passaram a plantar e a criar animais, tá bom? Produzir o próprio alimento deles. Continuando. Identifique o local apresentado no mapa e na imagem a seguir. Depois, explique por que esse local é referência para os estudos sobre a pré-história brasileira. Aqui nós temos a localização de Lagoa Santa, Minas Gerais, né? Então, olha só. Lista da cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais. O local indicado no mapa e na foto refere-se à Lagoa Santa, em Minas Gerais. Nesse local foram encontrados os primeiros vestígios humanos pré-históricos do Brasil. Tá? Então, foi nesse lugar, né, que foram encontrados, olha só, os primeiros vestígios humanos, bem aqui, ó, a Lagoa Santa, Minas Gerais. Tá bom? Continuando. Compare a pesquisa sobre os vestígios humanos da pré-história brasileira em Lagoa Santa nos períodos indicados na tabela, 1843 e 1970. Em 1843, Peter William Lunde encontrou na região vestígios de seres humanos pré-históricos, né? Então, em 1843, né, foi encontrado na região vestígios de seres humanos pré-históricos. 1970. Pesquisadores fizeram novas descobertas em Lagoa Santa, e uma delas foi o fóssil humano de uma mulher que recebeu o nome de Luzia, né? Constatou-se que ela viveu junto a um pequeno grupo na região há 11.000 anos. Tá? 5. Por que Luzia e seu povo não buscavam abrigo em cavernas, mas em locais abertos, próximo a nascentes de riachos? Porque era uma forma, né, de ter acesso à água, além de ser um sinal de que a região era rica em vegetação para alimentação. Tá? Então, eles eram bem inteligentes. Número 6. Sobre a descoberta da agricultura. Qual é a origem dos povos que deram início a essa atividade?
marca um X na alternativa correta, né? Então, a agricultura se iniciou na Mesopotâmia, tá? Foi lá que temos o marco da agricultura, né? O início, tá bom? 7. Relacione a descoberta da agricultura com a sedentarização dos seres humanos e explique por que a descoberta da agricultura é chamada de Revolução Agrícola. Ao iniciar o plantio de sementes e esperar para que novas plantas germinassem, os povos primitivos tiveram que se fixar em um terreno, em um mesmo lugar, né? Em um mesmo terreno, né? Em uma comunidade, formando comunidades, né? Construindo as primeiras moradias e dando início ao processo de sedentarização. A descoberta da agricultura é chamada de Revolução Agrícola, tá? Porque, além da sedentarização, o ser humano criou novas ferramentas, passou a produzir seu alimento e criou novos costumes, tá bom? Número 8. O desenvolvimento de algumas técnicas agrícolas na pré-história foi essencial para a prática da agricultura atual. Observe as imagens. Aqui na Ucrânia, né, em 2016, estão arando, né, com os cavalos. Na Itália, em 2017, estão fazendo o mesmo trabalho, só que com um trator, né? Qual técnica usada na agricultura as duas imagens retratam? A técnica, né, de arar o solo. Letra B. Qual imagem retrata a técnica de forma mais semelhante ao que era, né, na pré-história? Justifique sua resposta. A imagem de 2016, tá? Pois os dois agricultores usam a força de tração animal para puxar o arado, tá? Então, isso aqui retrata melhor a pré-história. Qual imagem retrata a técnica de forma diferente do que era na pré-história? Justifique sua resposta. A imagem de 2018, né, aqui do trator, pois o arado da terra é feito por meio de um trator, que é conduzido por uma pessoa. Então, ele não usa força, ele usa a força da máquina, certo? Explique o que foi a Idade dos Metais. Foi um período em que os seres humanos começaram a usar o fogo para fundir metais como cobre, bronze e ferro. E daí eles faziam suas ferramentas. Número 10. Relacione as imagens a seguir com a descrição de como aconteceu a domesticação desses animais, né? Aqui o cão, aí depois nós temos a vaca, a ovelha e o cavalo. Então, o cão, aqui nós temos criado para o consumo de sua carne e leite, usado como meio de transporte, usado para auxiliar na caça e como protetor de grupos humanos, e criado para extração de lã para a produção de vestimenta. Então, o que o cão, né, foi domesticado? Ele foi criado, né, e foi usado para auxiliar na caça e como protetor de grupos humanos, certo? A vaca, ela foi criada para o consumo de sua carne e leite. A ovelha, ela foi criada para a extração da lã, para a produção de vestimentas. E o cavalo, ele foi usado usado, né, como meio de transporte. Tá bom? Para vocês ligarem. O que eu aprendi? Os primeiros povos primitivos eram nômades, pois precisavam de locomover, né, de se locomover em busca de alimentos. Durante a pré-história brasileira, os povos primitivos conviveram com animais gigantes, que pertenciam à megafauna, como preguiça, tatu gigante, tigre dente de sabre, entre outros. Com a descoberta da agricultura, os povos primitivos passaram pelo processo de sedentarização, ou seja, se fixaram em um mesmo lugar, construindo moradias. As primeiras indústrias da humanidade surgiram com a queima
do barro e a fundição de metais, que foi a criação de cerâmica e a criação de ferramentas, né? A fabricação de ferramentas. Continuando. Observe a palavra cruzada abaixo. Domesticação, nômades, sedentários, né? Agricultura e animais. Aí aqui, elabore as pistas cuja resposta completa uma palavra cruzada sobre os seres humanos pré-históricos. Aqui na 1, pode colocar domesticação de animais, nome do processo que resultou na criação dos animais pelos seres humanos. A número 2, nômades, nome dado a grupos humanos que não tinham moradia fixa. A 3, sedentários, característica dos seres humanos pré-históricos que começaram a se fixar em um só lugar e a construir moradias. E a 4, agricultura. Com essa descoberta, os seres humanos pré-históricos passaram a cultivar o próprio alimento. Meus amores, a gente encerra aqui, tá? As atividades de história. Vocês me mandem as fotinhas das atividades feitas por vocês, tá? E na próxima aula da semana que vem, vamos dar início à unidade 4. As cidades têm história, tá bom? Beijo, meus amores. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. E um ótimo final de semana para vocês.